Olá, meus queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor. Nós vamos continuar o nosso curso. Desde já eu quero agradecer os irmãos que entenderam que ontem não pude entrar na nossa aula, não estava bem desde sábado e avisei que nós teríamos aula pensando que estaria tudo ok, mas infelizmente não seria possível. Mas eu louvo a Deus pela compreensão dos irmãos. Deus abençoe as vossas vidas. Vamos dar continuidade hoje. Hoje seria a nossa aula do médio, porém, por não ter aula ontem, nós faremos a aula do básico. Deus abençoe, nosso irmão Humberto já está presente na nossa classe, todos aqueles que irão entrar e aqueles que optarão por assistir posteriormente devido ao seu trabalho. Então nós vamos continuar aqui a nossa aula, Profetas Menores, lição de número 4, meus irmãos. Então vamos dar continuidade aqui à lição de número 4. Como nós já estamos vendo e por dentro do contexto histórico, do momento que está acontecendo essas profecias, que Deus está levantando esses profetas, por isso eu vou lecionar 3 profetas hoje. Então nós trataremos de 3 profetas devido ao contexto histórico que já é conhecido de todos nós. Então hoje especificamente faremos 3 e próxima aula mais 3, pelo fato de ser um período diferente. Então nós explicaremos para os irmãos mais à frente isto. Então pegue seu livro, juntamente com a sua Bíblia, e vamos para o profeta Naum. O profeta Naum, ele traz uma mensagem bem interessante. Uma mensagem que quem gostaria de ter ministrado esta profecia, quem gostaria de ter profetizar o que Naum profetiza, é o profeta Jonas. Por quê? Porque o profeta Jonas ele queria ver a destruição de Nínive. Porém, ele profetizou arrependimento para aqueles homens, para que eles se arrependessem, porque Deus destruiria. Como houve um grande avivamento, um grande arrependimento na nação, Deus não destruiu Nínive. Porém, 100 anos depois, a nova geração que vem, ela não continua no caminho do Senhor, ela não continua em humildade, ela se apostatará. Deus deu uma oportunidade para aquela nação, porém eles não aproveitaram. Somente aqueles 120 mil, mais de 120 mil pessoas é que se arrependeram. Porém, a próxima geração não se humilhou diante do Senhor e voltou às suas práticas. Então Deus levanta o profeta Naum para profetizar contra Nínive. Tá certo, meus irmãos? Então nós temos uma mensagem aqui que é uma mensagem direcionada à nação de Nínive. Antes, só comentando um pouco sobre Naum. Naum, o texto diz que ele era um eucocita, da região de Elcos, e bem provável que a palavra, ou melhor, o nome da cidade Cafarnaum, esteja ligado também a Naum. Naum significa conforto. Eu gostaria que os irmãos pegassem a Bíblia, os que vão assistir posteriormente, peguem suas Bíblias. Eu quero analisar com vocês alguns textos, não todos, mas vamos analisar alguns. Principalmente o versículo 1, capítulo 1, versículo 1, traz um ponto bem interessante aqui, que diz assim, peso da sentença contra Nínive. Então nós temos que anotar isso aqui, porque existirá essa palavra em outros profetas que são chaves para interpretação, são chaves hermenêutica. Então, quando o profeta está dizendo peso da sentença contra Nínive, então nós temos uma mensagem específica aqui a uma nação. Então, essa mensagem ela é direcionada a uma nação. E nós vamos ver em outros textos que acontecerá da mesma forma. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque tem alguns textos em outros profetas que nós tomamos como se fosse diretamente para a igreja. Porém, não é. Justamente por causa do direcionamento da mensagem. Então, se você pegar o teu livro, você vai ver o contexto histórico, você vai ver o assunto, tudo que nós comentamos brevemente aqui.
Então é basicamente isto, que o Senhor trará juízo à nação de Nínive, porque eles não se arrependeram verdadeiramente. O avivamento que aconteceu nesta nação foi um avivamento superficial, foi um avivamento momentâneo. Por isso que eu estou falando para vocês aqui, desde os profetas anteriores que nós vimos, que não basta um momento de avivamento, um momento de adoração por causa de um medo, de um juízo de Deus. Isto não basta. O que é para acontecer verdadeiramente tem que ser um avivamento genuíno, um avivamento íntegro, que nos mude, nos transforme totalmente. A irmã Silvani está presente conosco, Deus abençoe. Irmãos, lá no final, pegue a última página do profeta Naum, é na lição 4, a minha página possivelmente é diferente. Então, lição 4, já fizemos um breve comentário sobre o profeta. Lá na última página, antes de terminar a análise do profeta Naum, pegue esta página e você vai ver as divisões do profeta, do livro do profeta Naum. Então essa divisão é muito interessante para nós fazermos esta análise aqui com os irmãos. Eu marquei alguns textos apenas para nós analisarmos, devido ao contexto que já é conhecido de nós pelos profetas que nós estamos estudando. Então, do versículo 1 ao 7, vai falar sobre o juiz. Quem é o juiz? E quem que é o juiz que está julgando a nação de Nínive? É Deus. E aqui vai nos dar características de Deus. Irmã Helenice, Deus abençoe a tua presença nesta live. Olha lá o versículo 2. Deus é um Deus zeloso, vingador. O Senhor é vingador em sua ira. O versículo 3. Tardio em irar-se. Ainda no 3, no final, diz assim, ó, terá por inocente... De modo nenhum ele terá por inocente o culpado. E ele continua dando características deste Deus. O versículo 7 diz que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam. Então o juízo de Deus não é um juízo de um Deus mau. O juízo de Deus vindo para esta nação não é que Deus é mau, não é que Deus ama castigar. Não é que Deus tem prazer no castigo, ele é um Deus bom, um Deus zeloso. Porém, aqueles que não se adequarem à sua palavra, ao que ele ordena, ao que ele fala, eles recebem juízo. Porque do Senhor é toda a terra e a sua plenitude. Então nós temos que andar em obediência. Tá certo, irmãos? Do versículo 8 até o último versículo, capítulo 3, último versículo, é o versículo de número 19, vai mostrar o julgamento contra Nínive. Então toda a mensagem do profeta é direcionada contra Nínive. Todas as palavras, os versículos que você vai analisar, em alguns momentos fala de algumas nações, porém na grande maioria é uma sentença contra Nínive. E por que contra eles? Por que Deus está julgando esta nação? Como eu disse, essa é uma mensagem que Jonas gostaria de profetizar. Pelo fato deles não se arrependerem verdadeiramente e voltarem às práticas sanguinárias. Nós vamos ver algumas características desta nação. Olha o versículo 11 lá na sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, os irmãos que entraram. Nós vamos fazer análise nos textos bíblicos. Olha o versículo 11, o que diz. De ti, Nínive, saiu o que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Então, olha só, de Nínive, saíram diversas pessoas que maquinam contra o Senhor. Isso aqui também está ligado ao anticristo, né? Também é uma profecia que aponta para o anticristo. Então, maquinam o que é mal contra o Senhor. Vamos mais adiante, o versículo 14 diz assim, ó, o Senhor Jeová decretou acerca de ti, que mais ninguém do teu nome tenha posteridade. Da casa do teu Deus exterminarei as tuas imagens talhadas e as tuas imagens de fundição, ali preparei o teu sepulcro, porque és de Belial. Então Deus está decretando juízo contra Nínive. Então é uma mensagem muito específica. O capítulo 2
diz que Deus vem como um destruidor, que Deus vem para destruir, que Deus vem para julgar esta nação. E há quem diga que o versículo 4 aqui, capítulo 2, versículo 4, trata-se de uma profecia também para os tempos modernos, porém ela é contra Nínive. Diz assim, ó, os carros enfurecidos cruzarão nas praças e se chocarão nas ruas, seu aspecto é semelhante tochas e correm como relâmpagos. Então há quem diga que há teólogos que dizem que isso aqui é um vislumbre de tempos modernos, mas ela é propícia ao próprio tempo. E ele vem falando de vários textos aqui, ó, dando característica de Nínive, tá certo, meus irmãos? Por isso que nós não vamos nos ater aqui muito no livro de Naum, e eu vou para outros fazer uma análise mais profunda com os irmãos aqui, mais acurada, porém não estendendo muito. Por isso que eu escolhi fazer os 3 profetas de uma vez, porque os 3 têm apenas 3 capítulos para nós analisarmos. Olha o capítulo 3, versículo 1. Ai da cidade sanguinária, porquanto está cheia de mentiras e de rapina. O suborno não se aparta dela. Então isso aqui é uma característica dessa cidade. Era uma nação sanguinária, cheia de mentiras e rapina. Rapina é aquela ave que ela está sempre em busca da sua presa, está sempre buscando a melhor presa. Então a nação era como uma ave de rapina, sempre buscando destruir outras nações. Então ela gostava de tomar territórios das outras nações, por isso rapina. E continua mostrando o julgamento contra Nínive. Então Naum basicamente não tem muito que nós aprofundarmos aqui no livro de Naum, porque ele é basicamente juízos contra Nínive por não ter aceitado a oportunidade que Deus tinha dado a eles de arrependimento. Tá certo, meus irmãos? Então este foi um breve comentário sobre o livro de Naum. Depois os irmãos, se tiverem alguns questionamentos, fiquem à vontade para nos perguntar. Estaremos aqui para responder aos irmãos conforme surgir aí as dúvidas. Vamos para o livro do profeta Abacuque. Então, o profeta Abacuque, profeta do questionamento, né, que pergunta por que, questiona em oração a Deus diversos momentos o que está acontecendo com a nação. E também o profeta Abacuque, ele é um livro que é mais uma oração do que uma profecia. Então é mais um livro onde ele está questionando, clamando a Deus e recebendo resposta de Deus do que uma profecia direcionada. Porém, a ele Deus fala. Então é basicamente Deus profetizando Abacuque. Mas como isso, irmão André? Deus profetiza, Deus profetiza. Às vezes Deus usa profetas para falar às nações. Às vezes o próprio Deus profetiza para a pessoa. Nós vemos isso lá com Abraão. Abraão, Deus disse, ó, a tua semente, ela peregrinará em outras terras e ela será escravizada por 400 anos. E depois elas serão libertas com grande riqueza, sairão com grandes riquezas. Então é Deus falando sobre o cativeiro no Egito para Abraão. E aqui nós temos Deus falando para o profeta, por isso que ele também começa igual Naum, só que a palavra é Abacuque, porque Abacuque está orando, é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que busca justiça, era um justo, que ele não conseguia ver o mal nas pessoas, então ele estava questionando Deus, por que os ímpios estavam prevalecendo, sendo que nós temos o templo, nós temos os reis que são descendentes do rei Davi, rei Salomão. Por que tudo isso está acontecendo com a nossa nação, sendo que nós temos uma história de conquista, de vitória? Por que essas pragas estão vindo? Por que os ímpios estão prevalecendo contra nós? Olha como começa o livro de Abacuque, que interessante. Peso da sentença revelada ao profeta Abacuque. Veja que não é peso da sentença, poderia
ser, muito bem. Peso da sentença contra Judá. Porque a mensagem dele estará nos revelando o que Deus fará com Judá. Mas não, Deus deu a palavra ao profeta. O que ele iria fazer? E é interessante esse termo aqui, peso da sentença, peso da palavra. Quer dizer que é uma palavra fiel e verdadeira, é uma palavra digna de aceitação. É uma palavra que tem peso, é uma palavra fiel. Quando a gente fala, ó, isso aqui tem peso, isso aqui é de peso, é algo fiel, verdadeiro, é algo que realmente vai acontecer. E olha como ele está clamando. Os questionamentos do profeta Abacuque. Como eu falei lá no livro de Miqueias, nós temos algumas peculiaridades nesses livros dos profetas. Volto a dizer, o amor de Deus para com Israel em Oséias, o amor de Deus para com as nações em Jonas. Nós temos o profeta que está preocupado com a santidade de Deus, Miqueias, mostrando que Deus é santo e quer que o povo seja santo, justo, reto. E nós temos aqui Abacuque dizendo, se preocupando com o povo, dizendo, Deus, por que tudo isso está acontecendo com o povo? Por que tudo isso está acontecendo com a nação? E aí, quando Deus revela para ele o que estava acontecendo, ele muda o foco. E ele é o profeta que vai da dúvida para a crença inabalável, para a fé inabalável. Porque no início ele começa diversos questionamentos, diversas perguntas, duvidando de muitas coisas, questionando muitas coisas. Mas chega ao capítulo 3, ele está com uma fé inabalável diante de Deus. Ele diz assim no versículo 2: Até quando clamarei e não me escutarás? Alguns dizem que ele clamou por 12 anos para obter uma resposta de Deus. Então não foi algo rápido, breve. Clamo a ti por causa da destruição e da violência que estão diante dos nossos olhos. Não me salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade, o vitupério? Porque diante de mim estão a opressão e a violência, e há os que levantam contendas e o litígio. A lei perde a sua força, por isso a lei perde a sua força, e o direito não avança, segundo a verdade. O ímpio assedia o justo, e por isso o juízo sai pervertido. Então o que Abacuque pensava? Abacuque pensava que o povo Judá estava de fato vivendo uma justiça de Deus. E que se estava acontecendo algumas coisas, é por causa dos ímpios que estavam assediando eles. Mas na verdade Deus vai mostrar para ele que o povo que ele achava que era justo não é tão justo assim. Deus vai mostrar que quem estava pervertendo o juízo eram os sacerdotes, eram os profetas, eram os juízes, eram os príncipes, como nós vimos lá no livro de Miqueias. E nós vamos ver em Sofonias brevemente, essa classe estavam pervertendo, essas classes de pessoas que eram para ser governantes de Judá, eram para dar exemplo, estavam pervertendo o povo, estavam destruindo o povo. Aí Deus vai responder para ele. O versículo 5 é uma das respostas. Existem vários questionamentos e várias respostas ao profeta. O versículo 5, olha o que Deus diz: Vede entre as nações, observai e maravilhai-vos, porque eu vou realizar uma obra em vossos dias que não crereis se vos fosse contada. Então Deus está dizendo que se alguém contasse o que Deus iria fazer, ninguém acreditaria. Ninguém acreditaria. Por isso que Deus se revela, o próprio Deus se revela a Abacuque, porque assim como Deus levantou diversos profetas e ninguém acreditou, também isso aconteceria se Deus falasse com mais profetas. E o que Deus vai fazer? Olha o versículo 6. Estão com a Bíblia na mão? Analisem lá. Eis que levantarei os caldeus. E ele vai dar característica até o versículo 11 de como são os caldeus. Os caldeus, você pode puxar aí pega a caneta, puxa aí e coloca Babilônia. Os caldeus são os babilônicos. Então caldeu é um nome antigo para Babilônia. Nação amarga, impetuosa, olha as características. Marcha e espalha a largura da terra, apoderar-se de moradas
eles apoderam-se, né, de moradas que não lhe pertencem. Ela é formidável e terrível. Dela mesma procede o seu direito e a sua grandeza. Os cavalos são mais velozes que os leopardos e mais ferozes que os lobos durante a noite. Os seus cavaleiros multiplicam no campo de batalha. Vêm de longe e voam como a águia por causa da sua rapidez. Isso aqui é tudo a velocidade com que eles estavam conquistando as outras nações. Versículo 9: todos eles virão com violência sobre a presa. Seus rostos são ardentes como o vento do Oriente e congregarão os seus prisioneiros de guerra como areia. Zomba de reis. Os príncipes são motivos de escárnio. Riem da fortaleza, de toda a fortaleza, pois levantam plataformas para tomá-las. E só que eles tornam-se, versículo 11, tornam-se culpados porque eles estavam atribuindo essa força a seus deuses. Ao seu Deus. Então Deus estava levantando essa nação, por isso que essa nação ela estava com velocidade conquistando todas as nações. Então a Babilônia era uma nação pequena, uma nação que não tinha muita expressão até este momento. Ela foi lá na antiguidade, conhecida como Suméria, os caldeus, Ur dos caldeus, de onde vai vir Abraão. Então você vai ver lá na pré-história, as primeiras civilizações saíram de lá. Ela terá expressão lá no início, porém depois vai ser o Egito, Síria, Assíria, pois ela perde a expressão no cenário nacional de grandes batalhas e guerras. Porém, Deus estava levantando essa nação para trazer juízo. Por isso que em Daniel nós vimos que a nação da Babilônia é representada como a cabeça de ouro, como um império que inicia o tempo dos gentios, que Deus estava levantando. Por isso que Deus já dá a sentença para eles aqui, eles tornam-se culpados porque eles atribuem toda essa força ao seu Deus. E na realidade não era o seu Deus que estava fortalecendo eles, era o próprio Deus que estava fortalecendo, Deus de Israel, para trazer juízo sobre o seu povo. Agora vem outra resposta aqui, vem a resposta da primeira queixa para Abacuque. Não és tu, Senhor, Jeová, desde a eternidade, Deus, meu santo, não morreremos. Tu estabeleces, Senhor, para exercerem o juízo. Tu, ó rocha, tu os constituíste para castigar. Aqui ele já começa a entender o que Deus vai fazer. Tu és demasiadamente puro de olhos para contemplar o mal. Então, por que contemplas e move os injuriadores e guardas silêncio quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Então, o que Abacuque estava considerando aqui? Que por eles terem a lei, por eles terem o templo, por eles terem aquela história de Deus chamando esta nação, eles se consideravam mais justos do que as outras nações. Porém, ao eles pecarem, rejeitando a lei, eles estavam da mesma forma se tornando pecadores como as outras nações. Nós vimos isso em outros profetas que trazem juízos, né? O profeta Amós, que trouxe o juízo, e quando fala de Judá, fala de rejeição da lei. Então, quando Deus ele coloca Israel de lado para agir de misericórdia para com os gentios, os enxertando, porque nós éramos os jambuzeiros, né, as oliveiras bravas, os enxertando, o que Deus faz? Deus está colocando de lado essa nação para agir de misericórdia com toda a humanidade. Porque eles, por rejeitarem a palavra, se tornaram tão ímpios quanto as outras nações. É o que Paulo fala em Gálatas, que eles pecaram também. Todos pecaram, tá certo? E como eles pecaram, Deus pegou esta oportunidade de, ao invés deles ficarem na verdade e na justiça e influenciarem as outras nações, eles não fizeram isso. Então Deus pega isso daí para usar de misericórdia com aqueles que estavam de longe, que éramos nós.
Tá certo? Isso você vai ver em Gálatas, vai ver em Romanos, vai ver em Efésios, que Deus usa de misericórdia para conosco. Certo? O capítulo 2, ele é bem interessante, porque no capítulo 2 nós vamos ter 5 ais, e eram aquilo que as nações estavam fazendo, era aquilo que Judá estava fazendo, era aquilo que o povo de Deus estava fazendo. O que eles estavam fazendo? Vamos ver a partir do versículo 6. Ele fala ali que os povos juntos não hão de compor parábolas escarnecedoras e metáforas contra ele, dizendo: ai, primeiro ai daqueles que acumulam bens que não são seus, até quando persistirá carregando sobre si mesmo dívidas? Então o primeiro ai é contra os ladrões de grandes fortunas, os ladrões chamados de os ladrões de colarinho branco, é aqueles que dão golpes a grandes fortunas, roubam grandes quantidades, e nós vemos aí no Brasil essa corrupção também generalizada, né? Pessoas aí dentro da política com esses grandes desvios, né? Licitações furadas, estatais que dão bilhões de dólares, né? Não é nem reais, para as pessoas. Então isso aí haverá grande juízo contra essas pessoas. O segundo ai está relacionado ao comerciante desonesto. Versículo 9. Ai daquele que só procura juntar bens mal adquiridos em sua casa, para elevar o seu ninho a fim de se livrar das garras do mal. Então, comerciante desonesto, né? Nós vemos isso, nós estamos vendo isso no Brasil hoje, né? Então, até tempos atrás, o álcool em gel não passava de 20 reais, né? Agora, por causa dessa crise, lugares aí vendendo 80 reais. Então, isso aí são comerciantes desonestos que se aproveitam de situações e circunstâncias para manifestar a sua desonestidade. Isso tudo estava acontecendo naquela época, eu só estou contextualizando para os irmãos para que vocês compreendam a mensagem que Deus está falando ao profeta Abacuque. Mas isso tudo é uma profecia para aquele tempo, como estava a nação. Então existiam os que estavam roubando o povo em grandes quantidades, existiam os comerciantes desonestos. E o versículo 12, Abacuque 2,12. Ai daquele que constrói a cidade com sangue, funda a cidade com iniquidade. Então esse terceiro ai é para os prefeitos desonestos, que com sangue eles edificam as suas obras, né? Nós sabemos que a política é algo terrível e tenebroso. A politicagem, melhor dizendo, né? A política em si não há problema, mas a politicagem é coisa terrível, né? Eles até matam para se manter no poder. E isso acontece tanto de nível municipal, estadual a federal, nós já sabemos disso. Então, constroem a cidade com sangue, matando os seus oponentes. Então, isso é literalmente também, porque nós sabemos que isso acontece. Isso até o versículo 14. Então, o primeiro ai vai do versículo 6 ao versículo 8, o segundo ai vai do versículo 9 ao versículo 11, o terceiro ai vai do versículo 12 ao versículo 14. Versículo 15, o quarto ai. Ai daquele que oferece licor ao seu companheiro, tu que lhe cegas o teu cálice ou embebedas com misturas para ver a sua nudez. Será saciado de ignomínia, que é vergonha, e não de glória. Bebe-o tu também e mostrarás o teu prepúcio. Tornar-se-á contra ti o cálice da mão direita do Senhor. O vômito da infâmia cairá sobre a tua glória. Este ai vai até o versículo 18. Então é das pessoas que praticam crimes que são considerados aí crimes psicopatas, né? Crimes terríveis, hediondos. Por exemplo, aqui está falando de uma embriaguez para um abuso sexual, certo? Então, entre crimes hediondos hoje há diversos. Isso é o que a nação de Judá estava fazendo. Então, eles estavam fazendo isso estava acontecendo em Judá. Pessoas embebedando outras para ver a sua nudez. Então, esse ver aqui, no contexto bíblico, não será o olhar, será o descobrir, será o conhecer, que é o ato
do relacionamento sexual. Então hoje tem diversos crimes, nós vemos diversos crimes hediondos aí, que nós temos, que às vezes são poucos falados, mas acontece até no meio do povo de Deus, né? São pedofilia, agressão às mulheres, né? Às vezes pessoas agredindo, obreiros, né? Agredindo as suas mulheres, então isso é terrível. No versículo 19 e 20 tem o quinto ai. Ai daquele que diz a madeira, até na verdade é do versículo 18, né? Versículo 18 e 19 é o ai contra o idólatra. Contra o idólatra. Ai daquele que diz a madeira, desperta, e a pedra muda, levanta-te. Essas poderiam ensinar. Então, lá, diz que o versículo 20 diz que no nome do Senhor está no seu santo templo, diante dele cala-se toda a terra. Então, meus irmãos, ai dos ladrões de colarinho branco, ai dos comerciantes desonestos, prefeitos desonestos, criminosos psicopatas e os idólatras. Faltou um aqui, os idólatras, é o quinto, tá certo? Vamos para o capítulo 3, um versículo bem famoso, mas antes do versículo 3, gostaria de saber se os irmãos estão conseguindo assistir, está tudo bem o áudio aí? Por favor, me dê um feedback, irmão Humberto, que está presente. Se estiver tudo ok, nos avise, por gentileza. Vamos para o capítulo 3, versículo 1, que é um texto bem conhecido, que diz que é uma oração, fala que é uma oração do profeta Abacuque em tom de lamento. Então ele está lamentando, assim como o profeta Jeremias escreveu Lamentações de Jeremias. O versículo 2 é um versículo bem conhecido, diz assim: ó Senhor, ouvi a tua palavra e estou aterrorizado, temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida, na tua ira lembra da misericórdia. Então esse texto é muito usado para falar em temas e congressos de avivamento, né? Dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Mas nós temos que entender dentro do contexto o que o profeta está falando. O profeta aqui, ele não está pedindo um avivamento espiritual. Ele não está falando de aviva a tua obra porque ela está fria, ela está gelada, o povo está apostatando-se da fé, o povo está deixando de orar. Não, não é nesse sentido. Olha, primeiro ele diz assim: ouvi a tua palavra e temi. Qual palavra que ele ouviu? Que Deus estaria levantando as nações dos caldeus para trazer juízo contra Judá. Então, ao ele ouvir isso de Deus, ele temeu, porque ele não ouviu de um profeta, ele não ouviu de alguém, ele ouviu do próprio Deus dizendo que traria juízo. E ele temeu. E como ele viu no capítulo 2, ele viu como que estava a condição do povo, porque Deus falou para eles, que são todos aqueles ais. O que ele faz? O que ele ora? Ele diz: Senhor, aviva a tua obra. Mas que obra é essa? A obra é aquilo que está no versículo 5 do capítulo 1. Veja lá comigo, 1:5. Vede entre as nações, observai, maravilhai-vos, porque vou realizar uma obra em vossos dias. Então olha a obra que ele está falando. É a obra do versículo 5. Que não crerias que fosse contadas. E onde que está relatando a obra do versículo 5? Nos versículos 6 até o versículo 11 do capítulo 1, que é levantar os caldeus. Então, quando Deus está falando, quando Abacuque está falando aqui, aviva a tua obra, é o que, Senhor, ele está dizendo assim: Senhor, traz juízo mesmo, porque o povo precisa entender isso. Julga esta nação porque o povo precisa ser julgado. Realmente, a tua palavra que eu ouvi, a característica e a condição do povo está terrível. Então aviva esta obra que o Senhor vai fazer. Traz este juízo sobre a nação. Mas lembra-te que no momento da ira o Senhor é misericórdia. Lembra da tua misericórdia. Não esqueça da tua misericórdia conosco. Porque não tem sentido aqui falar de avivamento espiritual e depois no mesmo texto está falando de ira. Então a palavra viva aqui ele tem 3 sentidos, que é trazer juízo, é manter, é preservar a nação. No meio do juízo é preservar.
Então e o outro sentido eu sempre me esqueço, eu vou pegar e eu quero ver se eu passo para os irmãos. Mas todo o sentido de aviva aqui é avivar a obra que ele vai fazer, que está lá no capítulo 1. Então é mais ou menos o que eu dizer assim, ó, eu começo a fazer algo e eu coloco empenho nisso para terminar em breve. Então eu coloco força, eu me empenho naquilo que eu vou fazer. Isso é avivar a obra que eu quero. Isso é o que Abacuque estava pedindo. Daí ele diz, Senhor, no meio dos anos faze-a notória, ou seja, faz com que este juízo seja conhecido. Faz com que todos entendam que é um juízo vindo de ti. E no momento da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Daí ele vai dar um referencial aqui dos versículo 3 ao versículo 10, ao versículo 13, melhor dizendo, do capítulo 3, versículo 3 ao versículo 13, é um resumo do Salmo 18, que é uma profecia de quando Jesus está sendo crucificado. Ali é uma profecia de como Deus agiu no mundo espiritual. Então ali é um texto espiritual aqui, muito interessante, que também faz a alusão ao juízo que Deus vai trazer. Olha como Deus vem. Deus vem com a sua glória, né? Ele vem com a sua glória porque ele é glorioso. E o resplendor como a luz, versículo 4, brilhantes. Mas adiante dele está o que? Peste, está raios de fogo, que emanavam das pisaduras do seu pé. Então isso aqui retratos de juízo. Então é o momento do juízo de Deus. Deus vem glorioso para trazer juízo contra a nação de Judá. Aí olha o versículo 14 em diante, eu quero ler com os irmãos aqui. Castigaste a cabeça dos guerreiros, os quais me acometeram como redemoinho para dispersar-me, e davam gritos de alegria como os devora um aflito secretamente. Marchaste pelo mar, abrindo caminho com os teus cavalos, no meio do turbilhão das grandes águas. Quando o ouvi, as minhas entranhas estremeceram, a sua voz, os meus lábios tremeram. Olha só que coisa tremenda que ele escreve de forma poética. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele foi falar com Deus, os seus lábios tremularam, estremeceram, ele não conseguia. É mais ou menos quando você vai falar com alguém mais importante com você, que tem um cargo maior, e você quer falar grosso, mas a voz sai fina, a voz sai trêmula. É assim que Abacuque se sentiu diante de Deus. O que mais? Falta de cálcio sentir os meus ossos. Olha que coisa tremenda. E os meus passos vacilaram. O que ele está dizendo aqui? Que a perna dele tremeu mais que vara verde, irmãos. A perna dele estremeceram. Lembra daquela primeira oportunidade que você subiu a um púlpito para falar, ler um versículo, cantar, e você tremeu até bater o joelho? É isso que Abacuque sentiu quando Deus falou com ele. E ele vai dizer que descanse em paz no dia da tribulação, quando vier contra o povo que nos destruirá. Então Deus estava trazendo um povo para destruir a nação. Aí ele fala aquele famoso texto que está em diversas canções hoje. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas do rebanho sejam arrebatadas, nem haja vaca nos currais. Todavia, eu me alegrarei no Senhor Jeová, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés tão ágeis como os da corça, e me fará escalar as regiões elevadas. Então o que ele está dizendo aqui? Que mesmo em meio a esta crise que viria, mesmo em meio a essa dificuldade que viria, ainda que não tivesse nenhuma provisão, ele confiaria no Senhor e alegraria-se no Deus da sua salvação. Então, irmãos, isso é uma mensagem atual para nós também. Em meio a esta crise, coloque a tua confiança no Senhor. A gente diz, né? Mas nunca vai acabar, é tanta produção de alimento, é tanta comida, mas olha aí, basta um vírus para disseminar aí um caos, né? E uma mídia também tendenciosa para que o caos seja estabelecido. Como nós estamos falando em texto escatológico, tudo isso que nós estamos vendo é uma preparação para o palco dos tempos que
antecederão o arrebatamento e a grande tribulação. Por quê? Vocês são testes, principalmente com a mídia. Então a Bíblia fala que o espírito do anticristo já está entre nós desde o tempo de João. Então isso que nós estamos vendo é um teste desse espírito do anticristo utilizando as mídias para disseminar o caos. Então eles estão fazendo esses testes aí nas várias potências para ver os resultados. Então o que nós estamos vendo é isso, é o palco sendo preparado para a manifestação do anticristo. Mas antes a igreja será retirada da terra, tá certo? Certo é que nós vivemos tempos do fim, né? Os últimos tempos na terra. Mas seja como Abacuque, confie no Senhor, se alegre no Deus da sua salvação. Esta é a mensagem que ele nos traz. Vamos para Sofonias? Então, próximo profeta, Sofonias. Você vai ver que Sofonias é uma mensagem de juízo, uma mensagem do dia do Senhor. Ele vai falar muito do dia do Senhor e a palavra-chave deste profeta é o Deus zeloso. Deus zeloso. Versículo-chave é o versículo 1, 18 e 3:8, que diz assim, ó, eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Nós já vimos lá em Naum que Deus é um Deus zeloso, e aqui nós vamos ver novamente. Então o profeta Sofonias, filho de Cusi, alguns dizem que por ele ser filho de Cusi, ele possa ser uma das características dele pode ser que ele seja um profeta negro. Então Cusi vem da região de Cuxi. Cuxi está na Etiópia. Ele fala muito aqui no seu texto da Etiópia também, trazendo juízos para as outras, falando de juízos sobre outras nações, mas principalmente contra Judá. E bem provável que seja um dos únicos que nós temos a característica mostrando que ele possa ser um profeta de pele negra. E o versículo 3 já mostra que ele vai, 2 e 3 já mostra que ele é um Deus que traz juízo, um Deus que traz, julga as nações, consumindo tudo para julgar esta nação. Então Deus destrói completamente as coisas, no versículo 2, consumirei os homens e as bestas do campo e as aves do céu. Nós estamos vendo isso, ou melhor, eles viram isto, os homens sendo consumidos por causa das pragas que estavam levantando, gafanhotos, falta de chuva, as grandes secas destruindo e os gafanhotos também destruindo as plantações. Então isso estava consumindo os homens, estava aniquilando os animais, destruindo as aves. Então era Deus trazendo juízo. Versículo 4 mostra contra quem Deus vai julgar, qual é a nação que Deus vai trazer um grande juízo. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Aniquilarei deste lugar o remanescente de Baal e os nomes dos sacerdotes idólatras e os sacerdotes de Baal. Então o que estava acontecendo em Judá? Ele está dizendo aqui, ó, exterminarei o remanescente de Baal, muita adoração a Baal, a idolatria estava institucionalizada em Judá e em Jerusalém. Sacerdotes de Deus se tornaram sacerdotes de Baal, olha que coisa terrível. Aí o versículo 7 mostra que Deus está vindo, que o grande dia do Senhor está próximo, que o Senhor preparou um sacrifício e santificou aos seus convidados. Olha só. O dia do Senhor, que é o dia de juízo, está próximo. E Deus preparou um sacrifício e santificou aos convidados. O que é isso? Ofertou aos convidados. E continua dando textos: naquele dia acontecerá o dia de sacrifício, versículo 8. Naquele dia darei ordem contra todos que saltam o umbral, no versículo 9. Olha o versículo 10, que interessante. Naquele dia, diz o Senhor, haverá uma grande voz de clamor desde a porta do peixe, e um pranto vindo de diferentes pares da cidade baixa, e um grande quebrantamento virá das colinas. Então, da cidade da porta dos peixes. Nós sabemos que em Israel, ou melhor, em Jerusalém, existia 12 portas, né? Uma é a porta dos cavalos, outra das ovelhas, outra dos peixes, outra do monturo. Então, diversas portas que você vai ver lá no livro de Neemias. As 12 portas, que também há
12 portas na Nova Jerusalém, certo? Então por que a porta do peixe, né? Porque lembra que nós falamos que o dia do Senhor está ligado tanto aos cativeiros babilônico quanto ao cativeiro assírio, mas também ao período de grande tribulação? Então será um tempo que o povo pedirá peixe, ou seja, pedirá palavra, mas não terá mais a palavra para ser pregada. Será um tempo onde haverá fome, mas não será fome de pão, de comida ou sede de bebida, né? Será uma fome da palavra de Deus. Será o período de grande tribulação. Olha o versículo 14, diz assim, ó, próximo está o grande dia do Senhor, muito próximo. A voz do dia do Senhor Jeová se apressa, e até os homens mais valentes clamará amargamente. Aquele dia é dia de indignação, de angústia, dia de ânsia, dia de desolação e de destruição, dia de trevas e de escuridão, dia de nublado e de densas trevas, dia de trombeta e de grito, de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres fortes. Dia de trombeta, porque as trombetas clamavam, conclamavam o povo ao arrependimento, conclamavam o povo que estava perto o dia da purificação, o dia de serem purificados. Então os dias de grande tribulação serão dias de trombetas. Por isso que nós vamos ver lá em Apocalipse 7 trombetas tocando, porque breve acontecerá o dia da purificação ou o dia da expiação da nação de Israel. Porque antes do Yom Kippur, que era o dia ainda existe esse dia, mas eles não fazem o ritual de sacrifício, mas era quando se apresentava os dois bodes, um seria o expiatório e o outro emissário. Antes desse dia, existia a festa das trombetas, que anunciava que o dia da redenção estava próximo. Então, trombetas no Apocalipse está ligado a isto. O dia da redenção está próximo. Por isso que quando o anticristo entrar no templo, fizer cessar o sacrifício, a vinda do Senhor será previsível, que é a vinda em glória. Eles saberão contar que 1260 dias o Senhor aparecerá. Então aqueles que forem sábios saberão contar, porque isso está no livro do profeta Daniel. Então aqueles que entenderem que é aquele momento, eles vão saber exatamente qual que é o dia que o Senhor virá, ou o ano, provavelmente, ou melhor, né? Exatamente isso, como é 1260 dias, 3 anos e meio, eles conseguirão contar para saber o dia da vinda do Senhor. Então, arrebatamento nós não sabemos quando que será, porém, o dia da vinda em glória do Senhor será um dia que, a partir do 3 anos e meio, na metade, eles entenderão e saberão que muito próximo está, que não passará de mais de 260 dias que o Senhor se manifestará. Então é interessante nós analisarmos isso, porque hoje eles dizem que o Messias está próximo, está vindo, e eu ouço alguns judeus, analiso um pouco esse lado deles, e eles dizem que há tempos propícios para o Mashiach, né? O Messias se apresentar. E diz que tem 36 sábios. Um ramo do estudo deles diz que há 36 sábios ocultos que nunca se revelarão, nunca serão conhecidos das nações, entre os judeus, mas serão homens de grande sabedoria. E eles dizem que o Mashiach já está por aí. Segundo pelo menos 3 deles, diz que o Mashiach já andou lá pelas terras de Jerusalém e foi para o lado norte. Então, nós sabemos que não é o Messias verdadeiro, mas de fato o falso Messias já deve estar por aí. Pelos tempos que nós estamos vivendo, nós sabemos que é bem provável que ele já possa estar por aí, o falso Messias, mas ele mesmo não sabe que é o anticristo, né? Ele não sabe o que é, porque não existe essa predestinação. Não existe essa predestinação. Judas não nasceu para ser o traidor, Caim não nasceu para matar o seu irmão, não existe a predestinação. O anticristo não nasceu para ser o anticristo. Ele vai ser um grande líder, vai ser um contexto político, porém será cumprimento da palavra do Senhor,
que Israel aceitará eles como Messias, mas antes disso acontecer, a igreja será arrebatada, tá certo? Então, serão movimentos políticos que já vemos acontecer. Recentemente, aí a União Europeia quer formar 10 países para se fortalecer por causa dessa crise. E é isso que vai acontecer daqui para frente. Crises e mais crises virão, advindo de diversas formas, através de terremotos que virão, através de pestes que virão. Então, diversas formas virá, a ponto de enfraquecer as economias. Olha só, a Europa, uma grande potência, eles estão em crise econômica. Então, vai enfraquecer as economias para quê? Para que as nações se reúnam em blocos. Então, as nações vão formar blocos. E quando estiver 10 blocos formados, porque o anticristo sairá de 10 blocos, de nações que ele sairá, não é de 10 nações não. Então, irmãos, não se atormentem não se atribulem, não se perturbem com esses vídeos que estão dizendo aí que o Emmanuel Macron ele é o anticristo. Não, ele poderá ser um líder dos blocos, mas é bem provável que não será, porque o anticristo será uma pessoa de uma eloquência extraordinária, uma pessoa que encantará a todas as nações com a sua eloquência. Então ele terá uma característica de um líder extraordinário. Coitado do Macron, ele não consegue nem liderar a França, nem a própria nação dele ele consegue organizar. Então quem dirá o mundo, né? Então não se atribulem com esses falsos profetas, porque Jesus disse que este tempo de princípio das dores seria um tempo onde haveria muitos falsos profetas. Então tem gente dizendo aí que 14 de maio já vai ser a revelação do anticristo, já foi mudado para outubro, né? Por quê? Porque eles não têm conhecimento da palavra e ficam tateando. Isso já aconteceu lá no tempo do Adventismo, quando nasceu o Adventista do sétimo dia, foi com essas previsões. Então estão dizendo aí, tem até um áudio que eu tenho que analisar, que alguns irmãos pediram, já pelo menos 2 irmãos me pediram, sobre a Páscoa, que eles vão ter o direito de comemorar a Páscoa lá no templo. Então isso é um marco, não que o Messias vai aparecer já, que será o falso Messias, mas são marcos históricos. Então, se for aprovado por Israel para que eles façam sacrifício, eles vão fazer o primeiro sacrifício depois de 2000 anos, eles vão fazer o primeiro sacrifício lá no monte Moriá, que é o monte onde está o domo, né, de Omar, aquela mesquita, onde parte daquele território pertence aos judeus. Então, após 2000 anos, se for aprovado, eles vão fazer o primeiro sacrifício em um altar, conforme a descrição lá do Êxodo, do altar de sacrifício, ou seja, conforme todas as prescrições da Bíblia. Então é o que Jesus disse, quando a figueira der os seus der os seus primeiros frutos, sabei que está próximo o verão e que não passará esta geração. Então o que nós estamos vendo no contexto atual? Israel está começando a dar as suas flores, está começando a dar os seus frutos. Então isso é nítido na nossa nação, no nosso tempo agora. Ela começa a dar os seus frutos. Tem gente que diz que ela começou a dar o seu fruto em 1948, quando se tornou Estado, mas não aconteceu isso. Nós temos que analisar a restauração, e isso é algo que eu fiz essa análise, né? Eu não li em lugar nenhum, essa análise é eu que fiz. Nós vemos que a restauração de Israel é em estágios, lá conforme o profeta Ezequiel 37. Primeiro os ossos se ajuntam, aí sim, 1948, começaram a vir os ossos, ou seja, Israel. Os judeus que estavam longe começaram a ir para Israel e estão continuamente voltando. Mas depois vem nervos, vem carne, vem pele, para depois entrar o Espírito. Então o Espírito só vai entrar de fato e a nação só vai estar viva de fato 7 anos depois do arrebatamento, que é quando o Espírito Santo entrar na nação. Então Israel tem estágios de restauração. Primeiro ossos se ajuntam, depois vem nervos, depois vem carne, depois vem pele, para depois eles terem vida. Então o que nós estamos vendo?
a partir de 1948 são esses estágios. E agora, em 2020, se acontecer esse sacrifício mesmo, nós vamos ver os primeiros frutos. E se a Bíblia mostra que não passará essa geração, uma geração contada na Bíblia é 70 anos, então nós temos aí, estamos aí de fato vivendo períodos escatológicos. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra mesmo. Tá certo, irmãos? Então é essas análises que nós temos que fazer conforme a Bíblia, não criando aí conforme as pessoas estão criando. Irmãos, o Papa, o Vaticano, será uma plataforma que o anticristo montará nela. Então o Papa não é a besta, não é nem a besta que sobe do mar, que é o anticristo, e nem a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. Então eu vi vídeos aí de pessoas comentando que o Papa, ele se intitula um falso profeta. Se ele se intitula isso, o problema é dele, então, porque ele está indo contra a sua própria religião, sua própria crença. Mas ele não é o falso profeta do Apocalipse. O falso profeta, bem provável que virá das regiões árabes, tá certo? Que o falso profeta, ele pedirá a destruição. Ele pedirá a destruição para se aliar ao anticristo, ele pedirá a destruição da falsa igreja, que é a falsa religiosidade. E o anticristo vai aceitar, o anticristo vai querer isto. Por quê? O anticristo se levanta contra tudo que se chama Deus. Então é uma pessoa que se volta contra tudo que se chama Deus. Ele não se volta contra o cristianismo simplesmente. Ele se volta contra tudo que se adora, porque ele mesmo quer ser adorado. E ele vai utilizar aí a falsa igreja como uma plataforma para chegar ao poder, para conquistar poder também. Porque nós sabemos que a igreja, ela é uma grande riqueza, né? Então imagine a igreja. A igreja, ela é uma grande potência, independente de qual igreja ela seja. Ela é uma grande potência, pentecostal, tradicional, ela é realmente uma grande potência. E agora imagine quando o palco começar a formar para o ecumenismo, que já está começando a se formar. Imagine se isso daí for amplamente difundido e aceito no mundo inteiro. Quanto que a igreja não ficará mais enriquecida em relação a finanças? Porque por 3 anos e meio ela dominará a parte econômica, a parte religiosa. E o anticristo ficará com o poder político, porém a igreja prestará contra, a falsa igreja prestará contas ao anticristo, como era no período medieval. Tinha o imperador e os sacerdotes da igreja católica davam prestação de contas ao imperador. Isso acontecerá nesses 3 primeiros anos e meio de grande tribulação. Já na metade, como uma das cabeças do anticristo será atingida, o falso profeta virá para o auxiliar. Então se levantará a besta que sobe do mar para auxiliar a ele. E fará guerra, né? Ali será o momento que acabará a falsa paz. Começará guerras e grandes juízos nesses 3 anos e meio finais. E aí o falso profeta fica com o poder econômico e com o poder religioso. Por isso que se fará uma imagem para o anticristo e se fará uma marca. Certo? Então a marca, o sinal, não é para esse tempo de agora. Não é chip também, tá certo? É um período, é algo que vai acontecer lá no meio da grande tribulação e não no período da igreja, tá certo, meu irmão? Então explicamos aqui sobre o dia do Senhor e ele profetiza contra a Síria, com capítulo 2, versículo 14, versículo 15, contra a Etiópia, ele fala dessas terras. E o capítulo 3, vamos para o capítulo 3, como que estava o povo de Judá. Capítulo 3, versículo 3. Os seus príncipes no meio dela são como leões rugindo, e os seus juízes como lobos da tarde, pois não guardam os ossos da presa para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens traidores, e os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor Jeová, que é justo, está no meio dela, e não comete iniquidade. Manhã após manhã traz luz o seu juízo, sem tardar, mas o iníquo não reconhece a vergonha. Então olha as classes: príncipes, juízes, sacerdotes, profetas.
Veja por que o povo estava corrompido. Por causa dessas classes que estavam corrompendo o povo. Ou seja, quem deveria ensinar estava corrompendo a nação. Então, isso é um grande problema. Quando imagine os obreiros ensinando a igreja a pecar, instruindo a igreja ao erro. Os príncipes rugindo como leão, abusando de autoridade, está falando. Juízes como lobo. Lembra lá de Miqueias? Então você pega Miqueias para juntar. Estavam julgando por suborno. Por isso que eles estavam aqui, ó, não guardavam os ossos, estavam devorando financeiramente as pessoas. Os profetas estavam profetizando o engano, estavam sendo levianos, então estavam profetizando uma paz que não existiria, porque Deus estaria trazendo juízo. Os sacerdotes estavam profanando o santuário porque estavam fazendo cultos a Baal. Então essa era a condição do povo. Por isso que Deus está trazendo juízo para a nação. Tá certo? Eu estou falando muito desses temas escatológicos, irmãos, porque o próximo livro será Apocalipse, que nós vamos ver ainda com a irmã Silvana como que nós faremos, né? Se continuaremos as aulas ou aguardamos o retorno das aulas. Aí nós vamos ver aquilo que ela decidir, nós faremos. Tá certo, meus irmãos? Então, olha como estava a condição do povo que Abacuque julgava ser justo. Ele estava numa situação bem precária. E capítulo 3, versículo 16 ao versículo 20 é uma promessa de restauração. Então o livro termina com uma restauração, que Deus não deixaria o povo ficar daquele jeito, que Deus haveria de restaurar. Então o que diz esses versículos que eu comentei para nós resumirmos? Que Deus congregará novamente a nação. A mesma nação que ele tinha dispersado com os cativeiros babilônico e assírio, Deus iria congregar, iria reunir todos e iria restaurar, e haverá uma grande alegria no meio do povo. Vai ser um período de festa, de louvor, e todas as nações vão reconhecer Israel como a principal nação. Então isso é um período que vai acontecer quando Jesus vier em glória para estabelecer o seu reino milenar. Ele vai congregar os escolhidos, ele vai dar ordem aos anjos, diz o texto, né, para recolher os escolhidos dos 4 cantos da terra. Esses escolhidos é Israel, é a nação de Israel, porque hoje eles estão espalhados. E naquele tempo Deus vai dar ordem aos anjos para recolher, para reunir todas as nações, em todas as nações que houver um israelita, que às vezes nem eles sabem que são descendentes de Israel, mas Deus vai fazer com que anjos o direcionem para lá. Eu li uma matéria que tem descendentes de Israel até na Jamaica, jamaicanos que são israelitas, lá nas regiões da África, muitas regiões com o fenótipo negroide, tem muitos israelitas. Então, hoje está começando, nós começamos a analisar aí estudos procurando os israelitas. E naquele tempo Deus vai congregar, vai mostrar onde eles estão em toda parte do mundo. Nós temos muitos judeus no Brasil, esse é um outro contexto, porque tem nação que eles não sabem que são israelitas, porém eles têm expressão na história que eles clamam a Deus, a Yahvé, a Yah, a Jeová. Então, a Jamaica é um caso desses. Eles são descendentes de Israel e a maioria nem sabem. Então há estudos científicos provando isso que eu estou falando. É um artigo que eu li. Então, Deus vai reunir esse povo aí, que estão dispersos por todas as nações, que nem imaginam que são descendentes de Israel, e vai ser um grande dia de grande festa, de grande alegria, e Israel será a principal nação no milênio. E na eternidade, na terra ela é a principal nação, mas para a eternidade a principal nação é a esposa do Cordeiro, a igreja, que é uma nação santa também, segundo Pedro, lá no seu livro, na sua epístola. Então, meus irmãos, nós só temos a nos alegrar no Senhor, porque mesmo em meio a crises, a dificuldades, Deus sempre projeta restauração. É o que nós vemos aqui no profeta Sofonias, que mesmo aquela condição deplorável de Judá, Deus haveria de trazer, não somente Judá, mas todo Israel para congregar-se, reunir-se e adorar novamente
ao nome do Senhor. Meus irmãos, nós terminamos a nossa aula, nosso irmão Fabrício entrou agora, né? Irmã Márcia, irmão Ezequias, que eu não tinha cumprimentado os irmãos, a irmã Eliane, Deus abençoe nossos irmãos que se fizeram presente, a irmã Silvani também entrou aqui na nossa classe, Deus abençoe. Fabrício, aí tem uma grande palavra aí, assista esta aula, você vai gostar. Esta aula foi bem escatológica também. Fabrício gosta muito da escatologia, né? O irmão Humberto também que esteve conosco, gosta muito da escatologia. Então, se vocês puderem aí assistir todos esses profetas menores, eu sei que vocês tiveram essa aula já, mas com essa condição de nós fazermos a aula por live, nós detalhamos um pouco mais que na classe, esses profetas. Tá certo? Cada profeta tem cerca de 1 hora aí de aula, só a de hoje que foram 3 profetas juntos. Então assistam, você vai ver, comentei bastante dentro do contexto aí, que você me mandou vídeos e perguntas, o irmão Sandro também me mandou um vídeo, comentem para ele, é um áudio que eu não analisei totalmente, só um pouco, mas comentem para ele sobre esta aula, porque tem esses pontos escatológicos aí que vão ajudar muitos irmãos a entenderem como que se dará essas profecias escatológicas, tá certo? E o próximo livro será Apocalipse, daí nós entramos esclarecendo tudo o que já comentamos. Tá certo, meus queridos? Um grande abraço a vocês, uma boa noite a todos e Deus os abençoe. Eu vou encerrar esta live aqui. Tenham uma ótima noite, uma excelente semana.